Sexta-feira, dia de giro de notícias, e o Botafogo já está em ritmo de planejamento. O clube carioca começa a mapear com cuidado a próxima janela de transferências. Não é só o Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil que estão no radar. Tem Libertadores e, claro, o tão aguardado Super Mundial pela frente. A ordem agora é observar o elenco atual, entender o que funciona, o que precisa de reforço e onde é necessário investir pesado para manter o alto nível de competitividade no segundo semestre. E se tem um nome que já está certo para desembarcar, no glorioso, é o de Wendel. O volante do Zenit está com tudo encaminhado e deve se apresentar após o fim da temporada russa. A ideia é que ele chegue com ritmo e pronto para assumir uma função importante logo de cara. Com uma passagem sólida pela Europa, o jogador deve vestir a camisa alvinegra como titular, podendo atuar até mais adiantado como segundo homem do meio-campo. Não vai ser surpresa nenhuma se ele entrar direto na equipe e começar a fazer a diferença desde o início, mas o Wendel é só o começo. O Botafogo também fez uma sondagem por Reinier, aquele mesmo revelado pelo Flamengo, mas que nunca conseguiu deslanchar de verdade no futebol europeu. Atualmente no Real Madrid, o meia-atacante já passou por alguns empréstimos, mas ainda busca o espaço que parecia garantido no início da carreira. Apesar de não haver proposta oficial, o clube quis entender se existe o desejo do jogador de voltar ao Brasil. E olha que a ligação com o Botafogo não é de hoje, viu? Na infância, o coração batia pelo glorioso e a família tem raízes ligadas ao clube. Outro nome que está sendo avaliado é o de Wesley, atualmente no futebol saudita. Existe um movimento nos bastidores para tentar uma liberação junto ao Al Nassr. O departamento de futebol está ativo, olhando opções e buscando nomes que realmente possam agregar qualidade imediata ao elenco. Porque uma coisa é certa, se o objetivo é competir de igual para igual nas grandes competições, o time precisa de jogadores que decidam, e não é só no futebol masculino que o Botafogo está de olho. Neste fim de semana, estreia o time feminino no Campeonato Brasileiro Série A2. A preparação foi intensa e a comissão técnica aposta na evolução ao longo dos últimos meses. A Copa Rio serviu como laboratório para ajustes, entrosamento e identificação de talentos. A goleira Michele falou com confiança, a equipe está pronta, não apenas preparada. O objetivo é claro, não só o acesso, mas também o título. Enquanto isso, o glorioso masculino segue lidando com algumas dúvidas no elenco. Igor Jesus, por exemplo, é um desses casos que geram incerteza. O atacante teve propostas do exterior, inclusive da Premier League, mas decidiu permanecer por enquanto. A dúvida que paira no ar é: será que ele fica até o fim da temporada ou vai embora após o Super Mundial? A resposta a essa pergunta pode mudar completamente a estratégia do clube na próxima janela. Outro ponto que precisa de atenção é a situação das pontas. O Botafogo tem sentido falta de jogadores capazes de desequilibrar pelas laterais. O Santi, por exemplo, ainda enfrenta dificuldades de adaptação e parece mais à vontade atuando centralizado do que aberto pelas extremidades. É por isso que no atual cenário, o ideal seria trazer dois pontas com capacidade de decidir jogos, e esse tipo de jogador a gente sabe não é barato. Agora, se o Nathan Fernandes conseguir voltar bem da lesão e mostrar rendimento até o Super Mundial, talvez o clube reavalie e traga só mais um nome para o setor. O garoto tem potencial, mas ainda é uma incógnita por conta do tempo parado. E quando a gente não sabe o que esperar de um atleta, o melhor é ter plano B pronto. Na defesa, tudo depende da recuperação de Bastos. Se ele estiver pronto em 45 dias, a busca por um zagueiro mais experiente pode ser deixada de lado. A ideia seria trazer apenas uma quinta opção para compor o elenco. Mas se a recuperação atrasar, o Botafogo vai precisar ir atrás de alguém com mais bagagem, alguém capaz de disputar posição com o próprio Jair. No meio de tudo isso fica a pergunta: quantas contratações o Botafogo precisa fazer? Pelo menos 3 nomes do meio para frente são vistos como fundamentais, um deles já é o Wendel. Os outros 2 dependerão de como evoluem os casos de Igor Jesus e Nathan Fernandes. Caso o Igor saia à urgência por um centroavante top de linha, aumenta, e muito. Não dá para encarar as competições mais importantes da temporada sem um nome confiável na posição. A Eagle Football vai ter um papel decisivo nisso tudo.
A expectativa é que com a venda de alguns atletas do Lyon, a empresa consiga recursos para investir nos reforços do Botafogo. Só que o clube francês também vive um momento de pressão e precisa garantir vaga na Liga dos Campeões. Essa classificação pode ser determinante para o caixa e, consequentemente, para o investimento nos outros times do grupo. Tudo isso vai se desenrolar nas próximas semanas e os torcedores já estão de olho. O Glorioso quer chegar com força máxima no segundo semestre e para isso vai precisar mais do que boas ideias. Vai precisar de contratações certeiras. A possível chegada do Wendel já representa uma mudança de patamar para o elenco do Botafogo. Não se trata apenas de mais uma contratação, mas de uma peça que pode ser titular absoluto desde o primeiro dia, com bagagem internacional, rodagem em alto nível e capacidade de decidir jogos grandes. Ele tem qualidade técnica, força física e leitura tática para jogar como segundo volante meia mais ofensivo ou até mesmo encostando no ataque dependendo da estratégia. A versatilidade dele é uma vantagem num time que ainda busca equilíbrio entre os setores e carece de peças capazes de assumir protagonismo técnico. Só que a chegada do Wendel, por mais impactante que seja, não resolve todos os problemas. O torcedor que acompanha de perto enxerga claramente as carências do elenco, especialmente no setor ofensivo. E aí entra a grande discussão sobre pontas que resolvam partidas. Hoje o Botafogo tem opções que ainda não entregaram o que se... o Savarino, por exemplo, ainda não se firmou completamente. É um jogador com habilidade, velocidade, bom chute, mas que claramente sente a adaptação. Talvez por isso até agora ele não tenha assumido a condição de titular incontestável. E isso pesa quando você pensa em competições decisivas como a Libertadores e principalmente o Super Mundial. Se o Savarino não se encaixar como ponta, ele pode ser mais útil centralizado jogando como um camisa 10 clássico ou até mesmo como segundo atacante. Só que isso gera outra necessidade urgente: trazer dois pontas de origem que joguem abertos com explosão, capacidade de drible e poder de decisão. Jogadores que quebrem linhas, que provoquem o adversário, que entrem na área com frequência. É esse o perfil que o Botafogo precisa buscar no mercado? Não dá mais para apostar em atletas que estão em processo de adaptação ou que ainda não mostraram a que vieram. O momento exige assertividade. E não é só nas pontas que existem incertezas. A situação do Igor Jesus ainda é uma incógnita. Ele ficou no Botafogo nessa última janela, mesmo tendo recebido sondagens importantes da Europa, inclusive da Premier League. Foi uma decisão ousada, pensando em manter o ritmo de jogo e se manter no radar da seleção brasileira. Mas até quando isso vai durar? Será que ele vai permanecer por mais 6 meses? Ou a tentação do mercado europeu vai acabar levando o jogador? O desempenho dele tem sido excelente, está marcando gols, jogando bem, sendo decisivo. Se continuar assim, é inevitável que propostas oficiais surjam novamente. E aí o Botafogo precisa estar preparado. Não dá para ser pego de surpresa. Caso Igor Jesus saia, é fundamental buscar um centroavante de altíssimo nível. Não pode ser apenas mais uma opção, tem que ser um camisa 9 de respeito, com presença de área, qualidade técnica e capacidade de ser decisivo nos jogos grandes. Porque disputar Libertadores, Copa do Brasil e o Super Mundial com atacante mediano é pedir para sofrer. E o torcedor não aguenta mais ver o time morrer na praia por falta de elenco qualificado. Além disso, tem também a questão defensiva. A zaga hoje depende muito do Bastos e do desempenho dos titulares. Caso o Bastos não consiga se recuperar a tempo ou sofra algum contratempo, o Botafogo vai precisar ir ao mercado atrás de um zagueiro experiente que chegue para brigar por posição, não só para compor elenco. Claro que se ele estiver liberado em 40 ou 45 dias, como se espera, pode ser que o clube opte apenas por uma quinta opção, alguém para completar o grupo. Mas tudo isso depende da evolução clínica dele, e isso o clube ainda vai monitorar com calma nas próximas semanas. Enquanto isso, outras apostas do elenco seguem em modo de espera. O Nathan Fernandes, por exemplo, é um jogador com muito potencial, mas que ainda não conseguiu emplacar por conta das lesões. Ele pode ser uma peça importante se voltar bem até o Super Mundial,
mas hoje é um ponto de interrogação. E não dá para montar o elenco contando com interrogações. O certo é que o Botafogo precisa reforçar seu elenco com jogadores prontos para entregar agora e não só com apostas para o futuro. O departamento de futebol já tem um mapeamento de mercado bem definido, nomes estão sendo estudados e existe uma expectativa grande em torno dos movimentos que serão feitos na próxima janela. O desempenho da Eagle Football também será determinante nesse processo. O grupo que controla o Botafogo e o Lyon vai precisar de uma estratégia clara de investimento. Alguns jogadores do Lyon devem ser negociados para gerar caixa, mas há uma condição: o time francês precisa garantir uma vaga na Champions League. Se isso acontecer, pode entrar um dinheiro importante no caixa que pode refletir em reforços também para o Botafogo. Só que a torcida não quer promessas, a torcida quer ações. Quer ver jogador chegando, treinando e jogando. Chega de reforço que leva um mês para se adaptar, mais um mês para estrear, e quando finalmente entra em campo já está fora de forma. O momento exige reforços que cheguem para jogar. A temporada vai afunilar muito rápido, o calendário é intenso, as competições são duríssimas e não há margem para erro. Ou o Botafogo se reforça direito, ou vai bater na trave de novo. Por isso é essencial que a diretoria entenda as necessidades do elenco. A comissão técnica, com o respaldo da SAF, precisa agir com agilidade e inteligência. Não adianta buscar nomes de peso apenas pelo nome. É preciso contratar com critério, com base em desempenho recente, características de jogo e adaptação ao esquema tático. Um erro de avaliação agora pode custar muito caro no segundo semestre. E o torcedor sabe disso. É por isso que a cobrança é grande. O Botafogo hoje tem estrutura, tem organização, tem investimento. Falta montar um elenco que corresponda à expectativa. O time titular, quando está completo, é competitivo. Mas ainda falta profundidade, falta elenco. E para disputar 3 competições grandes ao mesmo tempo, é preciso ter banco. Jogador que entre e mantenha o nível. Não dá mais para ter banco que enfraquece o time. Ou o Botafogo se estrutura com elenco de verdade, ou vai ser mais do mesmo. A gente está diante de um momento decisivo da temporada. A janela do meio do ano vai definir o rumo do Botafogo em 2025. E tudo começa agora. O planejamento precisa ser executado com precisão. O torcedor quer reforços? Sim, mas quer reforços certos. Quer qualidade, quer jogador pronto para brigar por título. Porque o Botafogo não pode entrar no Super Mundial para ser figurante, tem que entrar para competir, para ganhar, para fazer história. E para isso precisa de um elenco à altura. Vamos acompanhar de perto os próximos passos da diretoria, porque cada contratação vai dizer muito sobre onde o clube quer chegar. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. A cena mais simbólica do empate entre Botafogo e São Paulo, nesta quarta-feira, foi também a mais vexatória. No momento em que Ferreirinha avançava para o segundo gol tricolor, 4 jogadores do Alvinegro o cercavam de forma atabalhoada, como quem corre atrás do vento. E enquanto isso acontecia, o zagueiro Barbosa, completamente alheio ao perigo real, decidia marcar o próprio goleiro John. Foi assim, entre o caos e a desorientação, que a bola sobrou limpa para André Silva, que apenas empurrou para o fundo da rede. Um lance que não apenas expôs uma falha coletiva absurda, mas que gritou para todos no estádio Newton Santos a palavra que mais assusta um torcedor: desorganização. O Botafogo, que até outro dia se orgulhava de ter sofrido apenas um gol em 4 jogos, viu esse número ruir diante de um adversário em crise. Não foi por falta de aviso. Na semana anterior, mesmo com a estatística favorável, a imprensa já alertava para os buracos que se abriam nas partidas contra Palmeiras, Juventude e Carabobo. Mas o técnico Renato Paiva, em vez de encarar o problema, preferiu a retórica da ousadia. Quem não tiver coragem, que nem entre em campo. O português parecia querer convencer a todos, talvez até a si mesmo, de que o preço da ofensividade era a exposição. Só que nesta noite, o que se viu foi o colapso de uma ideia mal executada. A primeira tragédia da noite veio no gol inicial de Ferreirinha.
Freitas, visivelmente desconfortável com a função de marcador, ficou isolado diante de um atacante veloz e criativo. E o resultado foi humilhante. Ferreirinha dominou, dançou com a bola, brincou com o marcador e escolheu com calma o canto para finalizar. A defesa do Botafogo assistiu, impotente, a um lance que parecia um treino recreativo. Como é possível que uma equipe que se sagrou campeã nacional com a melhor defesa agora cometa erros tão básicos? A pergunta ecoava nas arquibancadas, sem resposta à vista. A sensação de desamparo aumentava a cada investida do São Paulo. Mesmo sem suas estrelas de outrora, o time visitante encontrava espaços com facilidade, expondo uma transição defensiva lenta, um meio-campo desconectado e uma zaga que parecia atuar sob efeito de soníferos. Se Lucas Moura, Oscar ou Caleri estivessem em campo, talvez o placar tivesse sido uma vergonha ainda maior. O Botafogo, outrora dono de uma muralha, agora se apresenta como uma estrutura de areia, desabando a primeira onda de pressão. E o mais alarmante é que tudo isso acontece após uma temporada de investimentos pesados, com promessas de modernização e protagonismo. São mais de 500 milhões de dólares aplicados, e o resultado até agora é uma 10ª colocação indigesta e atuações que desafiam a paciência de qualquer torcedor. O Botafogo, que deveria estar subindo degraus rumo à elite do continente, parece escorregar nos próprios erros. Pior do que isso, parece não saber onde está o corrimão. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.